A agenda econômica hoje fala de comércio internacional em tempos de pandemia e de criatividade como ferramenta fundamental na busca de investimentos. Nossos convidados são o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos, e o embaixador daquele país do Oriente Médio, Saleh Al-Suaidi. No auge da pandemia, em agosto de 2020, uma reportagem da revista The Economist chamava a atenção para uma força emergente no Oriente Médio. Um país de pequenas dimensões, com apenas 10 milhões de habitantes, crescia em influência, alcançando status, segundo a revista, de Estado árabe de maior influência. Senador Marcos Duval, seja bem-vindo. Embaixador Al-Suaidi, seja bem-vindo também. Eu vou começar as perguntas pelo nosso convidado, que é o embaixador. Embaixador, como os Emirados Árabes Unidos alcançaram essa posição de destaque mencionada pela revista? It is a very important and difficult question at the same time. There are many factors that play a main part in making UAE what is it now. In fact, we should say, first of all, that we have a wise leadership that, think mainly on the main human resources, which is the human being of United Arab Emirates. This country that planned very well on investing on our local, on education, on health, and planning the future, and to be what we have right now. And what we cultivate right now is an aftermath of a lot of policies, a lot of hard work done by our founding father and the leadership of United Arab Emirates. Right now, we are enjoying that United Arab Emirates is the second largest economy among the Arab world. We are the third largest in the Middle East. We are a center for logistic, many conferences, as well as a country that invite and attract a lot of investment, a lot of expats who are living in United Arab Emirates. And I would like to use this opportunity also to uphold and congratulate the contribution of the Brazilian living in UAE who contributed positively in our development. It's a result of everybody. And this is the beauty of United Arab Emirates. Senador Marcos Duval, o que o senhor pode dizer para os brasileiros, nós que absolutamente quase que desconhecemos, conhecemos os Emirados Árabes Unidos por Dubai, essa nova porta entre o Oriente e o Ocidente e vice-versa, pela Torre Califa, enfim, e por essa potência que são os Emirados Árabes Unidos. Como o senhor poderia descrever e linkar isso com a oportunidade da criação do Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos? Olha, primeiro, prazer muito grande estar falando com todos e ter o nosso querido embaixador aqui presente. Quando foi feita a criação do grupo, que foi em março do ano passado, foi até uma solicitação e um pedido até do Eduardo Bolsonaro. E de imediatamente eu abracei esse projeto, porque é um país que é muito comentado pelo número de investimentos que tem feito ao redor do mundo e uma visão muito futurística, mas trazendo para o presente e para os seus moradores essa visão. É algo assim que eu, inclusive, na minha carreira anterior, viajava pelo mundo trabalhando, dando aula, mas eu nunca tive no Emirados Árabes. E sempre escutei de Dubai como um país sendo construído para o turismo, né? Os investimentos enormes. Mas o que mais me chamou a atenção, desde o primeiro contato com o embaixador, até a minha ida lá e ter um contato com mais integrantes do Emirados Árabes, foi o calor humano. É algo que eu nunca tinha visto em nenhum lugar do mundo. Porque eles poderiam estar numa posição, até por ser uma grande potência, um país riquíssimo, poderia estar numa posição de arrogância, prepotência, mas eles são culturalmente
muito amáveis, muito solidários, muito amigos, assim. Eu me senti muito acolhido. Nunca tinha me sentido tão acolhido como eu fui nessa minha ida a Dubai. E expressei isso para eles, porque eu tinha outros países como referência de acolhimento, né? Brasileiro nunca é muito bem visto em outros países, né? A gente sempre é taxado com alguns adjetivos que são bem ruins, mas eles não. E pontos que eu queria até colocar aqui, se eu estiver falando muito, pode ficar à vontade para me interromper, mas a gente imagina que o Emirados Árabes é um povo, imaginava, né, que é um povo muito machista. E quando eu cheguei lá, totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. O respeito que eles têm pelas mulheres é algo que nem no Brasil eu nunca vi. Tanto é que o parlamento, eles são, a lei obriga 50% do parlamento lá no Emirados Árabes ser de mulher. Olha, e a gente está discutindo isso agora aqui no Brasil, né? Então, é uma discussão que a gente está iniciando, eles já estão lá com 50% do parlamento sendo mulheres. E a gente tem uma noção de que é um povo machista, mas absolutamente ao contrário. Um povo extremamente educado, respeitoso com as mulheres. Então, a minha experiência lá foi algo indescritível, e nós estamos cada vez mais próximos, e fiz o convite lá de forma quase excitado, vamos dizer assim, para que eles pudessem vir ao Brasil e passar essa cultura deles, né? O brasileiro precisa desconstruir essa imagem que eles são machistas, que eles são radicais, que eles são intolerantes, que eles são arrogantes, prepotentes, assim, tudo isso, todos esses adjetivos que eu coloquei, eles são exatamente ao contrário. Então, é muito importante, eu falei para o Saleh, embaixador, assim, eu queria muito, né, que a gente pudesse ter essa vinda deles ao Brasil para desconstruir isso do brasileiro e passar a ser uma grande referência nossa de como uma nação pode realmente viver em harmonia e viver de condições satisfatórias e toda a sociedade se beneficiando dos recursos públicos. Senador, esse lado, digamos assim, do soft power, da abertura cultural dos Emirados Árabes Unidos já está ficando conhecido em todo o mundo. Agora, o que nós brasileiros ainda não conhecemos é que eles já estão aqui investindo no Brasil de forma reversa. Empresas brasileiras já estão lá também. As you know, the bilateral relation reached into a status of a strategic partnership, and that was after the first visit of the President Jair Bolsonaro in 2019, where they signed MOUs to elevate this relation into a strategic one. And based on that, the investment has been increasing rapidly here in Brazil. We have a lot of companies already investing here in many sectors. We believe Brazil is a heaven for a lot of opportunities. In fact, the area of food security, advanced tech, energy and all kinds of energy, real estate, stock market, we believe that there are a lot of opportunity. Senador, esses acordos que foram assinados lá nos Emirados Árabes Unidos englobam vários setores. O setor aduaneiro, o setor de segurança de informações e o setor, digamos assim, de facilitação de investimentos. Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre esses acordos e em que pé eles estão aqui. Nós fizemos, até no final do ano passado, a aprovação de um projeto para tirar a taxação de investimentos, né, dos Emirados Árabes no Brasil. Então, nós estamos criando, facilitando a entrada desses investimentos para o Brasil. Não há projeto melhor no mundo do que a geração de emprego e renda. E o que é mais sensível é porque os investimentos culturais, que eu digo assim, a experiência cultural que eu tive através deles, é ainda mais rico do que o investimento econômico e financeiro. Acho que o brasileiro, percebendo que mesmo tendo condições e você tendo uma forma de viver e de contribuir com os outros países, assim como eles contribuem com outros países, não só com o Brasil,
é algo que uma experiência que eu nunca tive. E por isso que a gente tem trabalhado aqui no Congresso para facilitar esses investimentos, para que eles se sintam também entendendo que o Brasil é um grande parceiro para os investimentos. A gente sempre escutou que o Emirados Árabes estava buscando essas alternativas porque não tinha outras, porque o petróleo vai cada vez mais, vai ser menos usado, ou que as suas fontes na sua região está acabando, né, o fornecimento de petróleo para o mundo. E isso, assim, a gente não percebe que esse é o problema. A gente percebe que é um país que quer realmente investir em outros setores no mundo afora, um povo extremamente simples, amorosos, simpáticos, com projetos que a gente nunca parou para pensar. Temos trocado informações sobre projetos legislativos, sobre questões de corrupção, sobre questões de terrorismo. Então, é um país que está agregando não só a questão econômica. Esse grupo recém-formado é um grupo que a gente tem um caminho longo pela frente. Eu digo que eu tenho mais 5 anos de mandato e eu vou me dedicar a 5 anos integralmente a essa aproximação, porque eu acho que não é só questão econômica, é questão cultural. A gente precisa aprender como ser gentil e como ser amável com povos que são totalmente contrários a nós, né? Em alguns quesitos. Na minha ida, tinha uma agenda com o ministro da Tolerância, e eu até falei com o embaixador, né? Eu nunca tinha escutado ministro da Tolerância, né? Acho que a grande parte do Brasil nunca escutou isso. Que ministério é esse? O que é feito o ministro da Tolerância? E lá, quando eu cheguei, eu fui entender que realmente o ministro da Tolerância é um ministro que hoje ele é, infelizmente, até ameaçado, tem ameaça de vida, porque é um ministro à frente do seu tempo. Ele tem aberto para que outras culturas, outras religiões possam ir para Emirados Árabes ter as suas crenças, né? Não só através da religião deles, né? Através das religiões do mundo inteiro. Então, isso é algo que você se surpreende, porque é normal que você queira que todo mundo pense igual a você, que todo mundo age igual a você, que todo mundo diga que você que está certo. E você vê um ministro que está aberto a receber outras culturas, outras religiões, ainda mais religiões, né, que sempre tem um histórico muito violento, né, de radicalidade, ou é ou não é. E você vê um país que tem essa preocupação de agregar outras religiões, algo assim que é realmente de chamar atenção. E volto a insistir para vocês, pode ser que eu esteja até repetitivo, mas é um país, é uma cultura que eu nunca vi nada igual, e o Brasil precisa se aproximar cada vez mais deles para aprender também sobre essa questão. Senador, o senhor tocou num ponto também que é extremamente interessante e tem a ver com a história da economia do mundo, a questão do petróleo. Os Emirados nasceram como um país já rico, extremamente rico em recursos naturais, em hidrocarbonetos, em petróleo. E existe uma questão, um ditado na história da economia que se refere à Holanda na década de 70 do século passado, que é aquela doença holandesa. O país é tão rico em um recurso natural que os outros setores da economia encolhem diante dessa riqueza e, enfim, isso cria uma dificuldade. Os Emirados Árabes Unidos parecem que estão lidando muito bem com isso, inclusive diversificando, como o senhor mesmo falou, é preciso diversificar. E eu vou fazer essa pergunta agora para o nosso embaixador. Como o senhor explica para nós aqui, brasileiros, isso? Well, thank you very much for this question. The wise leadership planned it very well. In fact, from the beginning, our government and our people were determined that we shouldn't depend on oil only. And glad to say that right now, 70% of our GDP come from non-oil sector. This is one of the successful target being achieved. We are still working hard to make it 80% of our GDP non-oil oriented. And the most important sectors were toward the industry,
toward tourism, toward real estate and services and banking service. So we are trying to diversify all these sectors, trying to increase this number. In fact, the government also focus on utilizing the revenue of oil to establish a lot of investment abroad. So one of the target is ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, which consider the third largest sovereign fund in the world. So UAE is determined to diversify our resources and go far away from energy. In fact, our government spend a lot on building a peaceful nuclear plant in UAE to generate energy. We are using gas, natural gas. We are also using the sun as a source of energy. So we are trying to diversify all these resources in order to maintain our growth and our successful story in the region. Senador, o senhor é da área de segurança, é um expert nessa área, e um dos acordos do Brasil com os Emirados Árabes Unidos diz respeito à troca e proteção mútua de informação classificada e material sensível. O que o senhor pode falar sobre, se é que é possível que o senhor fale dessa área, e o que nós podemos trocar de informação com eles, o que nós podemos aprender com eles? Então, como o assunto mesmo diz, né, tem alguns assuntos que são sensíveis e restrito a um grupo que tem trabalhado em conjunto, mas de forma genérica é a questão da intolerância, do terrorismo. E é um país que a gente precisa aprender antes de que aconteça algo aqui em nosso país, para depois a gente tomar as providências. Então, isso tem enriquecido muito, e ser o Brasil um país que eles se sintam parceiros, né? Não se sintam como se fosse mais um país só interessado na sua questão econômica, nos seus investimentos aqui. Não, que eles possam perceber que a nossa relação vai além disso, vai a relação de cooperação de informações, de proteção dos seus países, a proteção do seu cidadão, o cuidado para a próxima geração. Isso que para a nossa relação desse grupo parlamentar está sendo prioritário, né? Muita gente acredita que seria só na questão de investimentos no país. Não, vai muito além disso, e a gente precisa estar, os países unidos, não só os nossos, mas os outros, unidos contra as intolerâncias. E o país, Emirados Árabes, tem muito a nos ensinar, a gente tem muito a contribuir, porque a gente é um país grande aqui na América do Sul, nosso relacionamento com os outros países são sempre bons, o Brasil tem um histórico de bom relacionamento com todos os países, mas essa aproximação com Emirados Árabes, um país tão inovador, pensando no desejo que o futuro seja hoje, né? A gente não tem, o brasileiro, esse costume de planejar para o futuro, ainda mais a gente acaba pagando as consequências do hoje. E a gente precisa aprender isso, e não só, como eu falei, na questão econômica, mas na questão da segurança pública, né, na segurança da proteção e no fim dessa intolerância. Precisamos tolerar as indiferenças e viver harmonicamente. Então, essa relação tem sido muito produtiva e a gente tem caminhado muito junto nesse sentido. Os Emirados Árabes Unidos, eles são a segunda economia árabe, são a 25ª unidade mundial em termos de competição e o 16º país onde é mais fácil no mundo de se fazer negócios. Até que ponto isso corresponde a mudanças na legislação, se houve nos Emirados, e que mudanças teriam sido essas? Well, it is important to say that it's a road of experience. The system in UAE is very flexible, reviewing its achievements year by year. And by the way, this year we celebrate the Golden Jubilee of the Union of United Arab Emirates. So it was really an important moment for us. Not to say that we already achieved our targets. It's just the beginning. And that's
what I would like to say is that governments and the lawmakers are trying their best, first of all, to achieve, to preserve our achievements and to look after the next 50 years. So our government declared the project of 50s, where they focus on what we achieved and try their best to enhance a lot of our achievement, like being the center of investment, a gateway for everybody, a logistic hub, the best place to do business, attract talents. In general, we are trying to create the right legal framework to bring the best of everybody. We are really glad to say that UAE, 80% of our population are expat, coming from all over the world, because the legislation are flexible, friendly, attracting everybody, preserve the rights of everybody, and at the same time give an equal opportunities to expand their life, their family life, and our economy, and our important as a center and a gateway for everybody. So again, the lawmakers are very important process to maintain, to expand, and to grow such attraction for many investors and inhabitants in UAE. Senador, o senhor é o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos. A vice-presidente é a senadora Soraya Tronic. Quais serão os próximos passos? O que é possível fazer? Qual o planejamento que o grupo tem para avançar e informar melhor as pessoas também acerca do que é possível fazer nesse momento e para que faça essa relação prosperar e trazer mais investimentos e troca de ideias também aqui? É uma excelente pergunta. Nós estamos terminando um projeto de trabalho, né, de como nós, senadores, vamos trabalhar com essa aproximação com Emirados Árabes. Nós temos uma previsão da vinda deles ao Brasil, ainda está para definir data, e essa vinda é importantíssima, porque nessa vinda eles vão tratar de questões econômicas, questões políticas e até turismo. E eu estou assim, muito ansioso para que possa isso acontecer o quanto antes, exatamente para que a gente possa fazer com que os brasileiros tenham a oportunidade de ouvi-los, se colocaram também à disposição para palestrar em faculdades, ou seja, eles têm esse desejo da aproximação com a cultura brasileira e é um grande ensinamento, porque você sair da sua zona de conforto, você abrir, eu falo que o sapo do poço precisa conhecer o oceano. Então, eles estão dando a oportunidade de a gente conhecer esse oceano, né? Como é que a gente pode pensar diferente para ter um país melhor e acreditar na possibilidade de ter um país melhor. A gente não pode ter a visão que a maioria tem ainda de criminalizar a política, né? Eu nunca fui político, estou sendo agora como senador da República, minha carreira era outra. E a gente precisa ter mais pessoas da sociedade se colocando à disposição para vir ajudar aqui no Congresso. Não um histórico porque é um político de histórico, não, é alguém da sociedade querendo contribuir, deixar... eu falo que eu não tenho um mandato, eu tenho um legado, e isso, o Emirados Árabes parece que eles já nasceram com esse propósito, né? Como é que você cria uma cidade tão rica, tão linda, com tanto conforto, 80% da população é estrangeira, não é a maioria nem, né, quer dizer, a maioria da população, a grande massa da população é estrangeira, e eles dão condições de uma qualidade de vida que você raramente vê em qualquer outra parte do mundo, né? E em pleno deserto, e a gente se questiona, poxa, em pleno deserto eles foram capazes de construir essa potência, esse país, e por que nós, com tanta riqueza, com tanto espaço, né, com água em abundância, com florestas, a gente não vai conseguir também isso. Então, essa relação é importante para abrir realmente a mentalidade do brasileiro e entender que é possível e que eles são um grande exemplo para isso.
Embaixador, o senhor é um homem de uma formação muito variada. O senhor já foi da representação diplomática do seu país na Alemanha, já foi embaixador na Nova Zelândia, já foi cônsul dos Emirados Árabes Unidos aqui em São Paulo, portanto tem toda uma cultura e vivência, além de ser mestre em ciência política e em economia. De toda essa sua experiência, como o senhor poderia resumir o que o senhor está vivendo aqui no Brasil face a essa oportunidade de trocas e de investimento aqui no nosso país e do nosso país no seu país? In fact, this, experience affirm our focus that culture, inclusion, tolerance, accepting the other is the most important bridges between friends and countries. In Brasilia, I really enjoyed, and Sao Paulo, I really enjoyed the right hospitality from the Brazilian side. And I believe the cultural aspect of this bilateral relation is very important to be encouraged between both countries, because business is going very well. Politics or political relations is going very well. And that's why I really uphold and congratulate the friendship group in the Senate for their contribution, for their dedication to this bilateral relation, particularly the Senator Marcos Duval and his friends. They are really playing a main part. These personal connections are vital and very important to bring and strengthen this relationship between both countries. That's the main thing, the friendship, the respect, understanding each other, welcoming each other, helping each other, and that's the essence of the diplomatic relation between countries. And we are so happy and so honored to have friends like the Brazilian people to United Arab Emirates. Senhor embaixador, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua delicadeza. Senador, muito obrigado também ao senhor e agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Mande seus comentários e sugestões para a Ouvidoria do Senado, 0800 61 22 11. Até o próximo Agenda Econômica.